Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Segundo Samuel, o reinado de Davi. No final deste vídeo, vamos ter a resposta à pergunta 529 de ontem e mais uma pergunta. Mas antes disso, vamos continuar nosso passeio pelos livros da Bíblia. O livro de 2 Samuel continua a história contada em 1 Samuel, que encerrou com a morte de Saul, o primeiro rei de Israel. Após a morte deste rei rebelde, seu sucessor, Davi, escolhido por Deus, começou a reinar. 2 Samuel relata a história do reinado de Davi. Anos antes da morte de Saul, Deus havia indicado Davi para ser o próximo rei. Esta escolha foi uma decisão intencional de tirar o reino da família de Saul e começar uma nova dinastia com Davi, que veio de outra tribo em Israel. Mesmo sabendo que ele seria coroado, Davi não achou prazer na morte de Saul. Ele demonstrou respeito para com Saul, mesmo na maneira de tratar o seu corpo, depois da morte do primeiro rei. Apesar da decisão divina, Isbosete, um filho de Saul, o único que sobreviveu, tentou se estabelecer como sucessor. Os homens leais a Isbosete lutaram contra os homens leais a Davi. Durante 7 anos, Davi reinou somente sobre a parte do sul de Israel. Mas após a morte de Isbosete, ele começou a reinar sobre a nação inteira. Vamos pensar sobre o conteúdo dos capítulos de 2 Samuel. Capítulos de 1 a 5 descrevem a luta para estabelecer o reinado de Davi depois da morte de Saul. Davi atribuiu sua posição a Deus. 2 Samuel 5, versículo 12 diz: reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Capítulos 6 e 7 são importantes para entender o resto da história do povo de Israel. 400 anos antes, Deus havia prometido escolher um local exclusivo para ser o centro da religião dos judeus. Encontramos isso em Deuteronômio, capítulo 12. Esta escolha aconteceu durante o reinado de Davi, que levou a Arca da Aliança para Jerusalém e começou os preparativos para a construção de um templo nesta cidade. Capítulos de 8 a 10 falam de algumas campanhas militares de Davi, aumentando a segurança do povo depois de gerações de guerras e opressão pelos povos ao seu redor. Capítulos 11 e 12 contam a história de um dos piores momentos na vida de Davi. Ele caiu em tentação e cometeu adultério e homicídio. O pecado dele trouxe consequências graves para o rei e sua família. Capítulos de 13 a 19 registram problemas familiares que levaram a uma guerra civil em Israel. Os problemas começaram com os filhos de Davi. Amnon estuprou sua meia-irmã e Absalão se vingou e matou Amnon. A vingança e violência por parte de Absalão levaram ao seu afastamento de Davi, e este filho rebelde chegou a se levantar contra o próprio rei, tentando tomar o reino de Davi. Depois de uma guerra feia entre pessoas da mesma nação, Absalão foi morto e Davi continuou seu reinado. Capítulos de 19 a 21 descrevem uma fase de reconstrução em Israel. Davi resolveu situações pendentes depois da guerra e depois enfrentou outro desafio, desta vez de um homem da tribo de Benjamim, chamado de Seba. Ele também agiu para fazer restituição para o erro cometido por Saul, o rei anterior. Capítulos 21 a 23 incluem resumos de alguns dos feitos notáveis do reinado de Davi. E capítulo 24 fala de mais um erro grave cometido por este rei. Davi fez um censo que Deus não autorizou. Davi se arrependeu, mas a consequência do seu pecado foi a morte de 70.000 homens em Israel. Davi foi um dos principais personagens do Antigo Testamento e autor da metade do livro de Salmos. O livro de 2 Samuel relata
a história da sua vida como rei de Israel. Agora vamos para as perguntas bíblicas. Você acertou a pergunta do episódio 529? Quem era rei de Salém na época de Abraão? Alternativas: A. Faraó, B. Jeroboão, C. Davi ou D. Melquisedeque. A resposta certa, alternativa D. Melquisedeque. Conforme diz em Hebreus capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Esse fato de Melquisedeque ser ao mesmo tempo rei e sacerdote antes da lei de Moisés foi que ele se qualificou como precursor de Jesus Cristo, porque Jesus também é rei e sacerdote. E agora a pergunta 530. Como foram conhecidos os descendentes de gigantes que Josué expulsou das regiões montanhosas de Israel? Alternativas: A. Amonitas, B. Queneus, C. Hititas ou D. Anaquins. A resposta vem amanhã e talvez vai dar um pouco de trabalho para encontrar a resposta a esta pergunta. Bom estudo e que Deus abençoe sua busca de mais entendimento da palavra dele. Davi foi um homem muito imperfeito. Cometeu vários erros graves, mas sempre voltava ao Senhor. Demonstrou o arrependimento e a vontade de estar em comunhão com Deus. Isso encontramos na riqueza dos salmos de Davi, um coração que realmente desejava a comunhão com Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.